Pode, pode lá. Gente, boa noite, vamos lá? Vamos começar, gente? Bom, galera, a gente continua aquele papo de ontem, né? Onde nós iniciamos essa conversa sobre esses 3 remédios aqui, né? Só vou colocar no quadro aqui para a gente poder voltar, retomar, lembrar que o habeas corpus ele busca cuidar apenas daquela nossa liberdade de ir e vir permanecer, liberdade de locomoção, direito de locomoção. O habeas data ele busca garantir a informação pessoal, vimos isso, né? E vimos que o mandado de segurança ele já tem uma amplitude maior, bem maior que os outros remédios. O mandado de segurança ele já vai buscar tutelar os demais direitos líquidos e certos. Os demais direitos líquidos e certos que não sejam aqueles 3. Salvo engano, ontem eu fechei o nosso bate-papo lendo uma questão com vocês, não foi? Deixei uma pergunta no ar, isso mesmo, Tadeu. Eu falei sobre o Edinaldo, salvo engano. Deixa eu ver se eu localizo a questão, não sei se foi a 7. Era 22? Deixa eu voltar nela aqui, então. Vamos lá na 22. Não, acho que não. Acho que era essa aqui, ó. A 15. A 15, né? Ela trouxe pra gente o seguinte, deixa eu só fazer essa leitura aqui, que a gente retoma o nosso raciocínio da melhor maneira possível. Ó, Edinaldo soube, por um amigo, que determinada empresa pública estadual mantinha em seu poder diversas informações relativas à sua pessoa, que seriam incorretas. E aí foi justamente por conta dessa fala, essa parte inicial do primeiro parágrafo, a gente já viu que o remédio a ser utilizado pelo Edinaldo é o habeas data, né? Por isso a gente matou, nem leu letra A, nem leu letra B, letra C a gente retirou. Essas 2 alternativas ficaram aqui. Edinaldo deve impetrar um habeas data que pressupõe a apresentação de prova de indeferimento administrativo do pedido de retificação. Teu gabarito é letra D. Já pode deixar teu X aí. A letra E diz que seria o habeas data e o Edinaldo deveria impetrar. Mas aqui diz que independeria da formulação do prévio requerimento de retificação na esfera administrativa. Lembra, gente, quando ontem, conversando sobre o habeas data, apenas aquele escopo inicial, a gente viu que o habeas data ele cuida de informação pessoal, quando a pretensão do indivíduo, tendo como parâmetro a sua informação, é conhecê-la ou retificá-la, mais um verbo que eu inseri, lembra? O inserir informação, né? Pode ser, o Jackson, que a tua pretensão seja a inserção de uma informação tua, um acrescer das informações num determinado banco de dados de caráter público para melhorar a explicação sobre algo a seu respeito. E é possível também a busca da inserção. E se porventura a tua pretensão é conhecer a informação pessoal, corrigir informação pessoal, ou até mesmo acrescentar informação pessoal num banco de dados, havendo a negativa do atendimento, a possibilidade da impetração do habeas data. Eu não sei se eu cheguei a anotar isso no caderno de vocês, mas já gostaria que vocês colocassem aí, por gentileza, aqui ao lado do habeas data, puxa uma setinha, ou então anote abaixo o habeas data em separado, porque vai ser importantíssimo nós lembrarmos que não há habeas data, não existe a figura do habeas data preventivo. Não existe um habeas data preventivo, gente. Impossível imaginar um habeas data preventivo. Vamos trazer um exemplo aqui, Alex. Vamos imaginar que você queira corrigir uma informação sua, está num banco de dados de caráter público. Me fala um lugar bem longe daqui da capital, mas ainda é município aqui muito longe. Hã? Castanheira? Muito longe? Então vamos imaginar que você precisa corrigir uma informação sua num banco de dados de um determinado órgão público, tomou conhecimento e a necessidade é ir até Castanheira para fazer essa correção, porque o setor fica lá. Não dá para fazer via internet, WhatsApp, tem que ir lá pessoalmente. Quanto tempo, mais ou menos, até lá? Eita, Jesus, vai ser um chão, hein, irmão? Aí o Alex pensa assim, cara, não vou fazer isso não. Eu não vou lá, estou sem tempo. Eu vou impetrar aqui mesmo, a comarca da capital, Cuiabá, um habeas data em busca da retificação dessas informações. A minha pergunta para vocês seria, caso ele desejasse fazer isso assim de imediato, ele impetraria esse habeas data contra quem?
Porque para você impetrar um remédio constitucional, você tem que ter uma autoridade coatora, concorda comigo? Alguém tem que ter feito algo ou estar na iminência de fazer algo para tu levar ao conhecimento do judiciário um remédio constitucional. Luciano, se ele nem fez pedido algum, se a administração, o órgão nem sabe da existência dele, não sabe nem da pretensão dele, como é que ele já vai impetrar um habeas data contra esse órgão? E nem sabe o que tu quer, Alex. Não dá, cara. Primeira coisa, você vai ter que ir lá em Castanheira, pedir pela correção. Caso essa correção seja feita e, porventura, de imediato, ele fica contente? Fica ou não, gente? Resolveu o problema? Não, um exemplo meu. Qualquer exemplo. Aqui, em regra geral, a gente nem faz mais nada totalmente presencialmente, né? No meu exemplo, não, um órgão público qualquer. Um órgão público qualquer. Ou poderia ser uma empresa privada, pegando o gancho de uma informação que nós levantamos ontem. Desde que essa empresa privada tenha um banco de dados de caráter... Isso. Tá? No meu exemplo, um órgão público qualquer, informações estão num banco de dados de caráter público, ele tem a pretensão de corrigir, mas ele tem que ir lá. Ô Jackson, se ele for até a Castanheira, faz o pedido pela correção, imaginemos, você é o servidor que o atendeu, e de imediato o atendeu, resolveu, não, você vem de longe, cara, vem de Cuiabá, vem da capital, peraí, vamos fazer isso agora. Corrigiu aqui, mostrou para ele, ele percebeu que tá tudo ok, fica feliz, volta para casa, não tem pretensão alguma de impetrar habeas data. Resolvido o problema, concordam comigo, gente? Agora, a partir do momento, Jackson, que ele chega lá e você nega a correção, simplesmente não corrige de maneira arbitrária, temos ou não temos uma violação? Agora sim surgiu a possibilidade da utilização do habeas data. Não existe habeas data preventivo, gente. Não tem nem como mensurar ou imaginar um habeas data preventivo. Para impetrar habeas data, a necessidade da violação. E mais, na petição inicial do habeas data, o Alex vai ter que provar que a violação aconteceu. Tamo juntos, gente? Jackson, sabe qual é a pergunta que eu gosto muito de receber nesse momento da aula? Ah, essa aqui, ó. Ah, mas como é que se prova um não? Difícil provar um não, né? Simplesmente escrever na inicial que ele foi lá, pediu e o Jackson disse não? Provar não realmente é muito difícil, né? É por isso que eu preciso que vocês coloquem isso aqui, ó. Não existe habeas data preventivo. Anote abaixo, ó. Uma observação. Vou ditar. Anote abaixo. Que é justamente o que a gente precisa para caminhar com esse habeas data e fechar esse bate-papo que a gente começou ontem. Coloque assim, ó. O pedido pelo conhecimento. O pedido pelo conhecimento. Vírgula, retificação ou inserção. Conhecimento, retificação ou inserção das informações pessoais e a sua consequente negativa ou decurso de prazo consequente, negativa ou decurso de prazo, se mostra imprescindível. A impetração do habeas data. Se mostra imprescindível a impetração do habeas data. Imprescindível a impetração do habeas data. Arthur, só não entendi essa partezinha aí de imprescindível. O que é imprescindível? Gente, primeiro, o Alex teve que fazer o pedido. E ele só pensou em usar habeas data a partir do momento que esse pedido dele foi negado. E aí a violação se configurou. Mas aí a gente chegou à conclusão que provar um não, Letícia, é muito difícil.
Então é razoável, e no plano prático é assim que funciona, a gente prova a violação com um decurso de prazo. Sabe por quê, o Jackson? Vai ser importante você colocar mais um pouquinho aí nas suas anotações, que se a minha pretensão é conhecer a informação pessoal, Alex, deixa eu te contar um negócio. Se você fosse conhecer, a administração não tinha a obrigação de te atender na hora não, cara. A Lei 9.507, que regulamenta o habeas data, determina que você tenha que esperar, possa ter que esperar, para conhecer, 10 dias. Então você recebe um protocolo, até porque você faz esse pedido por escrito, e tem que aguardar 10 dias, cara. Se a tua pretensão, como no nosso exemplo, né, for a retificação dos dados, essa mesma lei que regulamenta o habeas data, já traz pra gente 15 dias de espera. E o inserir, Arthur? O inserir também está lá na nossa lei, na Lei 9.507. Eu vou anotar o número da lei aqui. Inserir. Inclusive, trago para você o artigo, para você conferir na sua casa, 15 dias também. Esses prazos apresentados na Lei 9.507, 1997, precisamente artigo 8º, incisos 1º, 2º e 3º, tratando de cada pretensão, conhecer, retificar, inserir. Alex saiu de Cuiabá, foi a Castanheira, fez o pedido por escrito e voltou. Já se passaram 12 dias. O pedido dele foi pela retificação. 12 dias contados do pedido. Já tem violação? Não, ainda tem que esperar um pouco, Alex. Ainda não está conseguindo provar a violação. Já se passaram 16 dias. A correção não aconteceu. Já prova a violação? Sim ou não, gente? Habeas data. Aí você vai simplesmente demonstrar o decurso de prazo na inicial. Mais ou menos o que o Edinaldo teve que fazer aqui. E por isso que marcamos letra D na nossa questão. Edinaldo deve impetrar um habeas data, assim como o Alex, que pressupõe a apresentação de prova do indeferimento administrativo, assim como você, o pedido de retificação. Foi claro, gente? Para você que gosta de fazer questão, você já deve ter visto isso nas alternativas de uma questão ou outra. Mas sabe como é que naturalmente algumas bancas chamam esse pedido imprescindível e a violação provada como prévio exaurimento da via administrativa? Já viram isso em uma questão ou outra? Prévio exaurimento da via administrativa. Anota aí, abaixo também. Esse pedido, você pode grifar a palavra pedido no início da observação, puxe e anote como prévio exaurimento da via administrativa. Arthur, não entendi o que significa isso. O detalhe, gente, é você lembrar que a tua Constituição, no artigo 5º também, artigo 5º, inciso de número 35, que traz pra gente o chamado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, ou inafastabilidade da jurisdição, ou para alguns mais tradicionais, apenas chamar de princípio do amplo acesso à justiça. O que está escrito lá nesse inciso 35? Diz assim, Michele: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É a própria Constituição dizendo que norma infraconstitucional, lei abaixo da Constituição, não pode estabelecer obstáculos para que cheguemos ao Judiciário. Lei não pode estabelecer barreiras para que provoquemos o Judiciário. O Judiciário está de portas abertas para nós. Então, quando a gente tem algum tipo de problema, por exemplo, para ser mais fácil, algum problema na esfera consumerista, relação de consumo, eu não tenho a necessidade de ficar pendurado naquele saque, ligar para aquele 4004, ficar 10 horas no telefone para ir anotando um monte de protocolo para ajuização. Não precisa disso não, gente. Já pode ir direto para o Judiciário. Por que o meu advogado, então, sempre pede para ficar ligando, anotando protocolo, número, o horário que eu liguei, quantas vezes eu liguei? É porque ele precisa de informações, fundamentos, fatos na inicial. Mas você não tem necessidade de tentar resolver o seu problema na esfera administrativa para que, não conseguindo, vá para o Judiciário. Quem disse isso? Não precisa, não. A regra, Luciano, é o Judiciário estar de portas abertas para todos nós. E lei não pode estabelecer barreira, não. Existem algumas exceções, mas essas exceções são previstas única e exclusivamente na Constituição. Você quer ver um exemplo? Faz parte do conteúdo programático para quem está estudando para a Polícia Civil. Abre aí o artigo 217 para mim, por gentileza. Artigo 217.
Artigo 217 do texto constitucional. O que nós encontramos aí nesse 217? Tá, aí temos 4 incisos, não é isso, Bárbara? Mas eu quero o parágrafo primeiro. Os times lá do Rio que conhecem bem, né, a justiça desportiva, TJD, STJD, né, só vive enfiado em problema, aí fica tentando resolver problema na justiça desportiva. A pergunta que fica é, esse TJD que se acompanha na televisão, STJD, isso é poder judiciário? É, gente? Claro que não. Esse Tribunal de Justiça Desportivo, esse Superior Tribunal de Justiça Desportivo é uma justiça administrativa. Os julgadores que lá estão, Jackson, são julgadores escolhidos por clubes, agremiações desportivas, federações, confederações. Eles não são magistrados. Eles não fizeram um concurso público de provas e títulos para exercerem a magistratura ou a jurisdição. Só que a Bárbara acabou de ler que uma lide desportiva, um litígio desportivo, só pode ser levado ao conhecimento do judiciário, justiça comum, depois que esse clube, que esse atleta tentou resolver seu problema na justiça administrativa, nessa justiça desportiva. Você está percebendo? É uma condição para chegar ao judiciário. Mas essa condição está prevista na própria Constituição. Porque lei não pode estabelecer condições. Te dei um exemplo. As lides desportivas. E o outro exemplo está no quadro. Para usar o tal do habeas data, eu preciso, antes de provocar o judiciário, tentar resolver o meu problema de maneira administrativa? Sim ou não, gente? Sim, e o tentar resolver o problema é pedir para conhecer a informação, é pedir para retificar a informação, é pedir para inserir a informação, caso eu receba um não como resposta, ou se configure o decurso de prazo, aí sim eu tenho provas para provocar o judiciário. Eu não posso impetrar a habeas data sem antes pedir pela solução do meu problema. Condição. Mas mais uma condição prevista na própria Constituição Federal. Juntos, gente. Tenho mais nada para te falar sobre a habeas data. Tranquilo. Ó, eu não sei se ontem você lembra de uma questão que eu li para vocês, de um aluno que me mandou. Lembram? Eu falei, deixa eu só pegar aqui rapidinho um pouco dessa questão. Eu esqueci o nome dele. Tá, ele me mostrou essa questão aqui, ó. Ele disse assim, ó: a empresa Surrubi, fabricante de equipamentos de ar-condicionado, foi acusada de desviar dinheiro público durante licitação, né, fraudulenta realizada pela administração federal, fato que gerou grande repercussão na imprensa. Aí aparece um jornalista, o tal do Falácio. Falácio, jornalista que mantém um famoso blog na internet, ele pretende escrever uma matéria a respeito. Para isso, dirigiu-se ao órgão competente do governo federal para obter informações sobre o procedimento licitatório mencionado e assim colher material para o artigo que pretende escrever. Informação pública? Tinha o direito de receber? Só que o Falácio aqui na história recebeu um não, como resposta. Ele não obteve a informação. Qual remédio mesmo? Mandado de segurança. Agora, ele vai precisar de um advogado? Vai. O único remédio que se afasta da necessidade de advogado é o habeas corpus. Da mesma forma, vamos imaginar aqui no nosso exemplo, o Alex, muito parecido com o exemplo com a questão do Edinaldo. Alex, você precisava corrigir essa informação? Porque essa informação está gerando um problema seríssimo para você, cara. Essa informação incorreta a seu respeito está te gerando prejuízos financeiros. Você não está conseguindo tocar a tua vida. Você vai ter que impetrar uma habeas data. Se porventura não conseguir corrigir, vai precisar de advogado? Tu vai pagar. Tu vai pagar. O André, que é o teu advogado, vai te cobrar, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, mas percebendo a urgência, a necessidade de fazer muito rapidamente, tu vai pagar, cara. Tu vai dar um jeito e tu vai pagar. Agora, Bárbara, vamos imaginar ser você, a jornalista, informação pública que você precisa. Cara, acho que você não vai pagar um dinheirão para correr atrás de uma informação.
Que tem violação que não vale o preço. Mas tu vai precisar de advogado cobra. E aí muitas vezes a gente acaba deixando para lá, levando em consideração a violação que a gente está vivendo. Concordam comigo? Ao menos que eu te apresente algo alternativo. Não sei se vai ser eficaz, tão eficaz quanto seria um mandado de segurança. Mas a Constituição traz algo alternativo. Abra o artigo 5º aí. Te mostrar essas alternativas, ou essa alternativa ao mandado de segurança. E engraçado, ao término da apresentação, eu vou te fazer uma pergunta que cara, juro, eu não sei qual vai ser a resposta que você vai me dar. Espero obter a resposta correta. Artigo 5º, Bárbara, inciso 34. A gente escuta isso aqui direto, lê direto, várias questões sobre, mas muitas vezes a gente não entende como funciona. Conta para a turma o que está nesse 34. E a leitura inicial, a abertura, já vai ser algo interessante. Já vai te agradar. Eu sei que tu quase começou a ler, mas peraí. Já vai te agradar, porque o problema antes era gastar dinheiro. Olha só como é que começa. Conta aí. Então peraí. Você vai contar pra gente sobre o direito de petição. Você também vai contar pra gente sobre o direito de obtenção, de certidão. E você já começa essa leitura dizendo independentemente do pagamento de taxas. Então eu já começo a minha anotação lançando ser o exercício gratuito. O exercício do direito de petição e do exercício do direito de obtenção de certidão ou certidões. Porque na nossa linha B você tem isso no plural. Eu coloquei no singular aqui. Não tem problema não. Bárbara, começa. Letra A, conta pra gente o que é essa petição ou como funciona essa petição. Quais são os propósitos de uma petição. Conta pra turma. Anota aí, gente. Quando tratando do direito de petição, nada mais estamos tratando do direito de reclamação ou do direito que temos de exigir providências. Reclamação, exigir providências, nada mais do que o direito de petição. Então perceba, Bárbara, se você é a jornalista da questão que eu comentei, e sabe bem que tinha o direito de obter aquela informação pública do procedimento licitatório, recebeu um não como resposta, um não literalmente arbitrário, abusivo, ilegal, vai lá reclamar. Você tem o direito de reclamar. Reclamar não, vamos falar direito, né? Você tem o direito de exercer o seu direito de petição. Cara, onde encontrar você, a atuação da administração vai ter que ter ouvidorias prontas para receber as nossas reclamações. Reclamações em relação a abuso de poder, ilegalidade, defender direitos. Gente, me ajuda. A Bárbara tinha ou não tinha o direito de receber aquela informação? Então vai lá reclamar, Bárbara, em defesa dos seus direitos. Vai lá reclamar, Bárbara, para o combate àquela ilegalidade, abuso de poder. Agora, um detalhe que você não pode esquecer de fazer é que se você vai exercer esse seu direito de petição, esse seu direito de reclamação, exigir providências sobre algo que não aconteceu da maneira que a Constituição te assegurava, você tem que fazer essa reclamação por escrito. Porque a ouvidoria vai, sim, receber e conhecer da sua petição e encaminhar ao órgão competente, se necessário for, até para punir aquele servidor que agiu com ilegalidade e abuso de poder. Os órgãos de correição estão lá para isso, André. As corregedorias estão lá justamente para apurar essas reclamações. Juntos ou não, gente? Quando eu digo, eu não sei se vai ser eficaz, é porque a gente sabe que muitas vezes o assunto até morre, né? Mas a título de teoria, estudando em sala, lembre-se, o direito de petição é um instrumento poderoso para fazer controle da administração. E nós reclamamos gratuitamente, por escrito, e aguardamos uma solução ao caso em tela, ao caso concreto apresentado àquela ouvidoria. Tamo juntão, gente. Letra B, me conta
Ah. Outro direito aqui citado, o direito de obtenção de certidão. Da mesma maneira, para a defesa de direitos, e você também nos conta, para o esclarecimento de situações de interesse pessoal. E vou lançar o pessoal em caixa alta, hein, gente? E vou pedir até para você grifar, ó, pessoal. Porque quando pinta a certidão, de vez em quando vem problema. Vem problema. Mais ou menos como o problema aparece? Da seguinte forma. O Maicon, né, Maicon? O Maicon, vamos imaginar, Maicon, tu tem tua formação superior, qual área? Engenharia civil. Polícia civil que você quer? Passou, aprovado dentro do número de vagas, primeiro colocado, recebe aí a benção, irmão. Tô mandando. Primeiro colocado, mas o Michael já tinha tudo escrito. Já estava tudo programado. Cara, passei na Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, já vou me matricular numa graduação em Direito, vou começar a cursar Direito, e aí eu vou paralelamente, concomitantemente, me preparando para o cargo de delegado de Delta. Vou lá na frente fazer esse outro concurso, e se Deus quiser, vai tudo dar certo. E, cara, não foi o que aconteceu? 7 anos se passaram, você como policial civil, escrivão, fez tua formação, cursou Direito, 5 anos, mais 2 anos papirando para o cargo de delegado. E aí me sai o delegado da PF, inclusive. Fez a prova, foi aprovado dentro do número de vagas, primeiro colocado. Cara, 7 anos passa assim, ó. Agora tu já é delegado da Polícia Federal. Pergunta que fica ele tem um tempo de serviço? Tem ou não tem? Tempo de serviço público? Esfera estadual. Ele pode levar esse tempo de serviço público para a nova esfera? Tempo pode. Tempo de serviço. Ele não leva alguns benefícios, mas tempo ele tem que levar. Claro que sim. Por isso que ele vai buscar, André, uma certidão por tempo de serviço. O que mais rola? Foi buscar a certidão. Hã? Não, mas aqui você leva. Tem um tempo de serviço público que você leva sempre. Senão tu não aposenta. É o tempo de serviço apenas. Benefícios alguns ficam, mas tempo de serviço leva. Com certeza leva, tá? E aí ele vai buscar uma certidão por tempo de serviço, naturalmente. Foi buscar o Michael. E quando chegando lá na repartição, trazer alguém aqui, o Jackson. Jackson chegou lá naquela repartição 7 anos depois para buscar tua certidão, tu olhou pro Jackson olhou para você. Jackson, estudou lá na LAC também? Pois é, cara, lembro de tu, Michael, na mesma turma lá, né? Pois é, como é que você tá, cara? E ele vira pra tu e fala assim, pô, cara, tô tranquilo, né? Fiz umas besteiras aí na pista, perdi minha arma, tô aqui na administração só, parte administrativa. Me separando também, 7 filhos, mas, enfim, a vida tá indo aí. Tô bem, graças a Deus, o papai do céu tá abençoando. E você, cara, como é que você tá? Aí tu fala pra ele, pô, cara, eu tô feliz da vida. Passei numa prova aí, delegado da Polícia Federal, vou ganhar 5 vezes mais que você. Foi falar besteira, cara. Deixou o cara puto. Aí ele já virou a cara, pô, maneiro, mano. Fala rápido, eu tô cheio de pressa, que de coisa pra fazer. Já sabe que vai te atrapalhar. Mas tem que sair de lá com a certidão. Aí tu pede pela certidão. E o Jackson começa a enrolar, falar uns negócios sem nexo, e ficou nervoso, vermelho, e do nada começou a brigar contigo, falando um monte de coisa. Do nada tu ficou até com medo dele, porque ele te botou pra correr e não te deu a certidão. Tinha o direito de receber a certidão? Tinha ou não tinha, gente? Recebeu a certidão? Então rolou uma violação. Concordam comigo? Agora o detalhe, Michael, é que numa questão como essa, o teu examinador não vai deixar de comentar que dentro dessa certidão teríamos informações. Sim ou não, gente? Informações de quem? Do Michael. Então são informações pessoais. Concordam comigo, gente? Michael recebeu a certidão? Recebeu ou não? Violação? Qual remédio ele usa? Qual remédio, gente? Fala alto, conversa comigo. Não, se marcar as datas, nem fala que estudou comigo. Mandado de segurança.
Sabe qual é o problema? Qual foi o direito violado? Michael, me ajuda, eu vou te fazer 3 perguntas, mas, cara, são perguntas muito simples. Basta você viver o exemplo. Quando tu foi lá, vive o exemplo. Você foi o cara que trabalhou 7 anos na Polícia Civil do Estado. Quando tu foi lá naquela repartição pedir pela certidão, tu já sabia qual era a informação? Sim, foi tu que trabalhou. Então ele não quer conhecer, concorda comigo? Conhecer ele não quer. Conta mais um pouco. Quando tu foi lá, tu queria corrigir alguma coisa ou para você a informação está correta? Ele espera que a informação esteja correta. Quando você foi lá, você queria inserir alguma coisa nova ou apenas sair daquela repartição com a certidão na mão? Hã? Gente, ele tinha ou não tinha o direito de obter a certidão? Michael, a violação aqui não foi a informação, pessoal. A violação aqui foi a entrega do documento. Porque o que a Constituição te garante aqui é o direito de receber o documento. Ele recebeu o documento? Então é mandado de segurança. Tem que olhar qual foi o direito violado. Juntos ou não, gente? Cara, tu tinha o direito de receber o documento. Tu não recebeu o documento. Tu tinha o direito de receber o documento. Ô, Michael, vou falar mais. Não me interessa nem qual era o conteúdo dessa certidão. Eu não precisava nem saber que a informação era pessoal. Bastou saber que você tinha o direito de receber o documento e não recebeu. Foi claro ou não, gente? Pode falar, Arthur, não foi. Estou meio perdido aqui. Então, deixa eu melhorar o exemplo. Hã? Cara, certamente, existem prazos. Pode ser que você esteja condicionado a prazos. Só que não é a lei aqui do habeas data, aqueles prazos. Eu desconheço um prazo, tá? Seja um prazo razoável. Okay? Agora, deixa eu te falar um negócio, o Michael. Vamos voltar aqui um pouco exemplo. Tu foi lá pedir pela certidão. No meu segundo exemplo, o Jackson vai te atender. Ele vai te dar a certidão, só que ele vai te dar uma canseira. Ele vai te fazer esperar. Cara, o Michael esperou 5 horas sentado nessa cadeira pro Jackson entregar a certidão. 5 horas depois, tu tava lá, agoniado, doido pra ir embora. Ele vem com a certidão na mão, te entrega. Recebeu a certidão? Recebeu ou não, gente? Rolou violação ao direito de certidão? Não, mas tu não leu, tu estava com pressa. Pegou o documento, dobrou, meteu na pasta, foi embora. Foi embora. Faltando poucos dias para a entrega dos documentos, ele estava em casa, conferindo tudo, né, para ver se estava tudo no esquema, tudo certinho. E aí quando ele foi, passou o olho na certidão, olha aqui, gente. A informação tá certa? Cara, tu voltou lá, mas tu voltou pau da vida. Quando chega lá, o Jackson tá lá, falou, pô, cara, tá maluco? Pô, tu me deu uma certidão incorreta, informações incorretas. Preciso disso, cara, tá doido. Ele, não, que isso, cara, não fez nada de errado, não. Pô, só peguei aqui que tava no sistema. Não dá nem pra mexer no sistema. Não dá pra mexer no sistema. Não é possível. Aí ele te mostrou pra ele. Aqui, 2 anos aqui, ó, certidão. Não, mas tá errado, trouxe até documentos que comprovam. São 7, não são 2. Corrige isso aí, cara, tem que corrigir isso agora. Eu só saio daqui com a certidão correta, mas tem que corrigir. Tem que corrigir. Ele veio para tu, cara, não dá para corrigir. Não dá para mexer no sistema. O sistema é travado, não dá para corrigir. Vai ter que dar? Vai ou não vai, gente? Ainda que seja na justiça. Qual o remédio? Agora tu tá enxergando a habeas data. Porque agora o foco era a correção da informação pessoal. Mas num primeiro momento não foi habeas data, não. Então anota uma outra observação aí para deixar isso consignado. Para deixar isso consignado, para evitar qualquer tipo de problema. Posso mandar? Coloca assim, ó. Sempre quando da violação ao direito de obtenção, sempre quando da violação ao direito de obtenção de certidão, sempre quando da violação ao direito de obtenção de certidão, vírgula. O remédio a ser utilizado será um mandado de segurança.
O remédio a ser utilizado será o mandado de segurança. Abra parênteses, por gentileza. Independentemente do teor do conteúdo. Ou melhor, do teor do documento. Independentemente do teor do documento. Feche parênteses. O que eu quis dizer com isso? Não nos interessa o que vai estar escrito nessa certidão. Não me interessa o teor desse documento. Só o que me interessa é que eu tenho o direito de recebê-lo. E eu tenho que recebê-lo. Se eu não recebê-lo, mandado de segurança. Tranquilo, gente? Esse mandado de segurança, você já percebeu que a gente está usando pra caramba, né? A amplitude dele realmente é enorme. Ontem a gente já usou bastante o mandado de segurança, finalzinho da aula. Hoje a gente já viu o mandado de segurança sendo utilizado várias vezes, só que eu vou andar mais um pouco com o mandado de segurança e te levar para uma outra espécie. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Olha para esse quadro. Ali você tem petição e certidão. Direito de petição, direito de obtenção de certidão. Será que eu posso entender esses dois direitos como remédios constitucionais? O que você acha? Será que eu posso entender esses dois direitos como remédios constitucionais? Remédios? Sim ou não? Não, são direitos. O mandado de segurança é o remédio judicial que você usa em busca de protegê-los. Está percebendo? Mas sabe por que a doutrina chama de remédio? Quer ver? Habeas corpus defende direito. Qual direito? Locomoção. Habeas data defende direito. Qual direito? Formação. O direito de petição defende direito? O direito de petição defende direito? Lê de novo a letra A e está escrito aqui, vai. Chega. Defende direito? Defende direito. Letra B. Defende direitos? Se defende direito é remédio. Só que aí a doutrina chama, anote, que não são remédios constitucionais judiciais, são remédios constitucionais administrativos. Remédios constitucionais administrativos. Como assim, Arthur? São remédios que tramitam na esteira da administração. Quando eu olho para um habeas corpus da vida, um mandado de segurança da vida, um mandado de injunção, ação popular, Michele, sim, são remédios, mas são remédios judiciais, que tramitam no judiciário. Serão julgados por magistrados e aguardam uma decisão judicial. A petição não. Por exemplo, a petição é uma reclamação que vai tramitar na esteira da administração, eventualmente numa corregedoria, punindo o servidor que agiu com ilegalidade, abuso de poder. Mas eu busco reclamar, eu busco exigir providências, eu busco exercer o meu direito de petição para defender um direito meu. É remédio, mas administrativo. Legal? Vamos falar mais do mandado de segurança. Vou contar um exemplo. Ontem eu perguntei para o Renê, a prova aqui, a última prova da Polícia Civil, da Polícia Militar aqui do Mato Grosso foi em 2013, né, Renê? Tu comentou comigo. Posso apagar, gente? Posso? E aí, eu vou te contar um negócio, Renê, lá no Rio também, cara. A última prova, não, quer dizer, um ano depois, a última prova que nós tivemos para a Polícia Militar lá no Rio, soldado, foi em 2014. E eu vou te dizer um negócio, irmão. Em 2014, essa prova que a gente teve lá no Rio foi uma prova loucura. Ih, problema pra caramba. Primeiro, pela banca. Uma banca de pouquíssima expressão. Não sei se vocês já ouviram falar numa banca capixaba, uma banca do Espírito Santo, chamado Exatos. Já ouviram falar? Essa banca fez merda no certame quase todo, cara. No período da inscrição, e adiou, um monte de merda. Uma confusão generalizada. Mas eu acho que o problema maior foi na prova, nas questões objetivas. A banca trouxe
nas questões de história, a história geral, a história do Brasil. 3 questões que tratavam de assuntos que não tinham sido apresentados no conteúdo programático do edital. 3 questões. Aí a galera caiu de pau, né, para tentar anular essas 3 questões. Vocês acreditam que a banca não anulou? Ainda que fosse evidente que eram questões tratando de assuntos que não tinham sido cobrados no edital. Não anulou. E aí a gente começa a partir, ou pensar em partir para o plano judicial, porque pensa só, um edital cria lei entre as partes? Sim ou não? Então existe um ato jurídico perfeito, estatuído, né? E se há um ato jurídico perfeito, lei, decisões, atos administrativos não podem violar, prejudicar ato jurídico perfeito. É princípio da segurança jurídica, é artigo 5º da Constituição, é direito fundamental. A lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Se nem a lei pode, que só um ato. A administração. Aí a galera já partiu pro pau. Mandado de segurança. Vou tentar anular essas 3 questões via judicial. Alex impetra o mandado de segurança dele. Juiz que julga o seu mandado de segurança vê razão no seu pleito. Entende que há uma violação ao princípio da segurança jurídica. Anula aquelas 3 questões para você. Interpartes o efeito. Se é você que está impetrando o mandado de segurança, está buscando cuidar do teu nariz, não é isso? Então a decisão é para você. Anulou para você. Só que o Daniel também fez esse mesmo concurso. Também está lá incomodado com as 3 questões. Impetra o mandado de segurança. O juiz que julgou o teu mandado de segurança já é um cara mais legalista, entende que esse tipo de mérito não pode ser sanado ou discutido em sede de MS e não anula as 3 questões para você. Para o Jackson anulou, para a Michele também não. Para a Letícia anulou, para o João não. Olha o problema. E você está imaginando um concurso, na época nível médio, uma quantidade absurda de candidato e todo mundo lá entrando com... Olha o problema. Quantas real? Só para ter ideia, nessa prova foram 6.000 vagas. 6.000 no edital. Foram para 4.200 vagas para homem e 1.800 para mulheres. Tem gente sendo chamada até hoje. 2014 concurso. E está sendo chamado por via judicial. Por conta de mandado de segurança. Olha a confusão, cara. Confusão real. Até hoje está lá confuso o negócio. Aí, ontem já saiu uma nota que o governador do Rio já garantiu o acontecimento de um novo concurso para PM do Rio agora em 2022. Só que ainda está tendo que chamar. Tem que chamar essa galera de 2014, que ainda não chamou. Confusão, cara. Só que essa confusão poderia ter sido resolvida mais rapidamente. Imaginando o seguinte, não seria plausível um único remédio, uma única ação para cuidar de todo mundo que está vivendo o mesmo problema em decorrência de um ato, de uma coação que partiu de um único órgão? Isso existe, gente? Existe, mas não é assim tão simples. É por isso que a gente tem que conhecer e entender as regras do mandado de segurança coletivo. Essa espécie de mandado de segurança vai exigir alguns detalhezinhos importantíssimos para o exame. Numa questão de prova, então, caraca, tu tem que estar ligado, ciente das particularidades de utilização do mandado de segurança coletivo. A primeira coisa que eu já conto aqui para vocês é o seguinte: pessoa física nunca impetra mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo não tem como autor pessoa física. Posso até usar do plural também. Pessoas físicas, não. Não dá para reunir um grupão no Telegram, junta lá uma galera vivendo o mesmo problema, a gente vai... Não é assim. Só pessoa jurídica pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Não é qualquer pessoa jurídica. Legitimados, especificados no texto constitucional para provocar o judiciário. Quem são, Arthur? Está lá no 70. E você vai ter que lembrar, ficar ligado. Cuidado com isso. Partidos políticos podem. Qualquer partido político, gente? Não. São apenas aqueles partidos políticos com representação onde? No Congresso. Peço licença para a galera que não vê problema nessa anotação, mas pode ser que seu colega precise
Lembrar, saber que ter representação no Congresso é saber que esse partido político tem mandatário na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. E você percebeu que eu disse ou, eu não disse e, eu disse ou. Eu não tenho a necessidade que esse partido político seja representado nas duas casas. Tenha deputado e senador. Um único deputado ou um único senador do partido já faz do partido representado no Congresso. Um ou outro. Juntos ou não, gente? Essa é a condição para o partido político. Quem mais, Arthur? Organizações sindicais também são legitimadas. A propositura impetração, qualquer sindicato. Assim como também, o Jackson, qualquer entidade de classe. Aí a gente lembra dos órgãos de representação profissional, né? Corém, CREA, Cresce, CRC, OAB, CRM, CREA. Qualquer entidade de classe. E aí a gente encerra a lista com as associações. E quando a gente fala de associação, a gente tem que tomar um cuidado. Associação, a gente tem que tomar um cuidado. Porque, primeiro, a gente está estudando a associação no âmbito do artigo 5º. Direitos fundamentais. Associação é um conceito de um exercício. Por exemplo, eu gosto muito de, quando chego a essa parte, falar da minha mãe. Toda quinta-feira minha mãe vai lá na casa da vizinha, lá, a vizinha dela. Toda quinta, já há anos. A tua mãe é dessa de fofoca? Não é isso não, gente. E minha mãe toda quinta-feira participa de um grupo bíblico. Lá na casa da irmã Ana. Aquelas células bíblicas que acontecem. Né? Minha mãe tá sempre lá. Mas por que tu tá falando disso, Arthur? Porque é a melhor maneira de te fazer entender o que é a associação. Minha mãe, esse grupo bíblico dela lá. Grupo de pessoas. Pluralidade de participantes. A finalidade é lícita? É ou não é lícita? É lícita. Tem caráter permanente ou temporário? Permanente. Anos que minha mãe está lá. Dependeu de autorização do poder público para funcionar? Conceito de associação é isso. Um grupo de pessoas que se reúnem em caráter permanente para exercer atividade lícita sem necessidade da autorização do poder público para funcionar. Cara, a melhor maneira de tu enxergar uma associação é isso, é assim. Associação, um grupo de pessoas que se reúnem em caráter permanente para exercer atividade lícita sem necessidade da autorização do poder público para funcionar. Associação é esse conceito. Sabe qual é a diferença dessa associação que a minha mãe participa para essa que está no quadro? Tem uma diferença. Essa aqui, Luciano, vai ser autora de uma ação judicial. E se ela vai ser autora de uma ação judicial, ela tem que ter capacidade jurídica, gente. Tem ou não? Tem que ter personalidade jurídica. Então deve ser por isso que quando você está lendo esse teu artigo 5º, inciso 70, você toma conhecimento que são as associações legalmente constituídas, são as associações constituídas na forma da lei, são as associações que têm personalidade jurídica, constituição legal. Se eu chegar lá na casa da irmã Ana e pedir para ela me mostrar o CNPJ, alvará de funcionamento do grupo bíblico, ela tem? Não tem. Mas é associação? É ou não é, gente? É. Mas não consegue conferir, não tem a aferição daquele dado. Não é uma associação legalmente constituída. Não teria a oportunidade de impetrar um mandado de segurança coletivo. Mas pode buscar por essa Constituição legal, né? Pode. Mas ainda que busque, ainda vai ter que trabalhar por um tempo. Maturar um tempo de personalidade para garantir a legitimação para a impetração do MS coletivo. Quanto tempo, gente? 1 ano de funcionamento. Não basta apenas ter a Constituição legal, ser constituída na forma da lei. Tem que ter 1 ano de funcionamento. Juntos ou não, gente? Firmeza?
Vamos lá. Olha a minha questão. Imagine você a associação X. Ela funciona há 9 anos. Goza de personalidade jurídica. Funciona há 9 anos. Goza de personalidade jurídica. E num determinado momento, essa associação X vê seu próprio direito de obtenção de certidão violado. Vê seu próprio direito de obtenção de certidão violado. Essa associação está querendo resolver o seu problema judicialmente. Pergunta. Qual remédio que ela usa? Qual remédio que ela usa? Nessa certidão teríamos informações dela própria. Qual remédio a gente usa? Acabei de colocar no teu caderno que sempre quando da violação ao direito de obtenção de certidão, sempre quando da violação ao direito de obtenção de certidão, qual é o remédio, gente? MS. Nem nos interessa o conteúdo da certidão. Vai ser sempre MS. Já sei que é MS. Ah, então letra A, Arthur, se pintar habeas data, passa batido, né? Passa bonito, nem perde teu tempo. Letra B, atuação popular, passa também. Letra C, Arthur, mandado de injunção. Ih, não tem nada a ver. Agora, na letra D e na letra E, pode ser que o teu examinador gere uma confusão na tua cabeça. Porque na letra D, teu examinador vai falar do MS individual. Na letra E, ele vai falar do MS coletivo. E aí? Você marca o quê? Letra D ou letra E? Hã? Individual? Ela é pessoa. E nesse momento, ela não está querendo cuidar dos narizes dos seus associados. Ela quer cuidar do seu próprio nariz como pessoa. Por isso que eu lancei que ela buscou exercer o seu próprio direito de petição. Ela é pessoa. Se ela é pessoa jurídica, mas é pessoa. Em determinados momentos ela vai perceber que ela precisa impetrar remédios para cuidar dela própria como pessoa. Percebeu? Ah, então por que tu botou esse negócio de 9 anos aí para tentar te enrolar? Porque é justamente o que a banca faz, tentar enrolar. Fui claro, gente? Foi ou não? Agora, peraí. E se a questão dissesse aqui, ó, ela não tem 9 anos, ela tem 9 meses. 9 meses de funcionamento. Ainda assim dá para responder? Dá ou não, gente? Tem certeza? Ah, claro, Arthur. Porque é mandado de segurança individual. Esse negócio de 1 ano não é pro individual. Esse negócio de 1 ano é pro... Não é coletivo, é individual. Individual, ela pode ter 1 semana de vida, gente. Isso aí. Aí, se fosse para tutelar, pleitear algo em relação aos associados, aí esses 9 meses não garantiriam legitimação. Foi ou não, gente? Então tá percebendo como é que uma besteirinha pode ser usada de várias maneiras numa questão? Olha uma outra que eu vou te mostrar aqui nessa tela. Presta atenção. Olha aqui. Isso aqui também é muito interessante. Vê se essa questão aqui seria um problema louco se porventura pintasse no teu concurso. Ó. Alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em funcionamento há mais de 1 ano, ingressa perante o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos dos seus representados. Coletivo, seus representados.
Considerando a urgência do caso, o Alfa não colheu a autorização dos seus associados para a impetração da medida. Não buscou pela autorização deles. Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. Alfa não tem legitimidade para impetrar um mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa dos seus associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou, caso evidenciada a situação de vulnerabilidade, pela Defensoria Pública. Entidade de classe está ali? Tem legitimação? Então letra A não está servindo. Claro que ela pode impetrar mandado de segurança coletivo para cuidar dos seus filiados, dos seus representados, associados. Nada a ver. Letra B. Alfa goza de ampla legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo, inclusive para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por ela representada. Gente, mandado de segurança coletiva é para cuidar dos membros, dos associados. Se tu não é associado, a resposta dada a esse MS coletivo não vai ser para você. A resposta é só para quem é membro. Foi ou não? Não as pessoas estranhas. Letra C. Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos dos seus associados, sendo, todavia, imprescindível a prévia autorização nominal e individualizada dos representados em assembleia, especialmente convocada para esse fim. E a letra D. Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletiva em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização. D ou letra C? Deixa eu só contar um negócio aqui, antes da gente falar dessa C ou D. E se nesse enunciado, rapidinho, tivesse me dito aqui que a Alfa é entidade de classe de abrangência regional legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um mês. Podia? Um mês, podia? Hã? Claro que sim. Porque um ano é só para quem? Isso. Um ano é só para a associação. Então, antes da gente voltar para a questão, coloca uma chave aqui. Em sindicatos e entidade de classe, bota uma chave, sindicatos e entidades de classe. Coloca aí. E lance inexistência de requisitos constitucionais. A Constituição não lançou o requisito para sindicato. A Constituição não lançou o requisito para entidade de classe. Qualquer sindicato pode, gente. Qualquer entidade de classe pode, gente. Independentemente do tempo. Tranquilo. Se lance de um ano e a Constituição legal é só para a associação. Até porque todo sindicato é pessoa jurídica. Toda entidade de classe tem personalidade jurídica. E a condição para o partido político não é tempo também. É ter deputado ou ter senador, mandatário em uma das duas casas legislativas federais. Tranquilidade? Sabe por que essa questão aqui é problema para muita gente? Ô, Bárbara, assim que você terminar de anotar, vamos lá no artigo 5º, inciso 21. Artigo 5º, inciso 21. O que a gente vai retirar desse artigo 5º, inciso 21? Bora lá. Fala sobre representação judicial, extrajudicial, feita por entidades associativas. Feita por entidades associativas. Tá, deixa eu só montar aqui já um repertório para facilitar a nossa vida num exemplo. Tá? Feita por entidades associativas.
Vamos lá. Vamos imaginar que você, André, esteja vivendo um problema chato, sabe que esse teu problema pode ser resolvido muito rapidamente pelo mandado de segurança, sabe que precisa de um advogado, conversou com a Bárbara, advogada, falou para ela do teu problema. A Bárbara, aí, rapaz, esse problema aí é pesado, hein? Vai dar um trabalho, mas a gente consegue sim, dá para resolver. Cara, então, eu tenho um valor aqui de mandado de segurança, né? Como a gente não tem uma ação, não é uma ação indenizatória, se lance de 30%, 20%, não dá para trabalhar com risco aqui. Eu tenho um honorário prévio, né? Então eu cobro aqui 15 mil reais pra gente impetrar esse mandado de segurança. E se porventura tivermos êxito, mais 5 mil depois. Esse é o preço. Tá, vou ver direitinho, depois qualquer coisa eu te ligo. Não, tudo bem. Sabe que não vai te ligar, né? Quando fala assim é porque... Mas aí o André chegou em casa, conversou, ligou pra Letícia, irmã dele. Pô, ele disse, o problema, eu falei com aquela advogada lá, a Bárbara, né? Ela, me cobrou 20 mil. Ô, André, por que você não vai na associação, cara? Associação X. Nós somos associados. Essa associação tem tudo. Tem até uma equipe jurídica lá que pode fazer as 2 primeiras palavras, gente. Essa sua representação judicial. André mesmo, vou lá. Foi lá, Jackson tá lá trabalhando, conversou com o Jackson, e aí o Jackson falou que a associação pode fazer sim a representação judicial. É um trabalho que ela costuma fazer, inclusive, para os seus associados. Aí o André te fez uma pergunta, Jackson. Qual? Ô, Jackson, sabe que eu já sou associado aqui há um maior tempão, né? Tenho mais de 10 anos aí de associação. Me diz uma coisa, irmão, eu preciso dar alguma autorização expressa para a associação fazer essa minha representação judicial? Porque se eu fechasse com a Bárbara, a advogada, eu teria que dar a ela autorização expressa para que ela me representasse em juízo. Assinar aquele instrumento da procuração. Essa seria a autorização expressa para você, Bárbara. Agora, ele não vai fechar contigo, Bárbara, ele vai fechar com a associação. Ele perguntou para o Jackson, ele precisa ou não, gente, dar essa autorização expressa para a associação? Precisa? Lê pra gente o inciso 21, Bárbara, a resposta está aí. Diz o quê? Precisa ou não? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas. Então a questão está errada. Arthur, calma, não falei da questão ainda. Estou falando dessa história aqui. Depende do que a questão ou do cenário que a gente está desenvolvendo. Esse é o cuidado. É por isso que eu trago esse inciso 21, porque ele pode ser um problema de interpretação para algumas questões. Aqui, Jackson, a gente viu a necessidade da autorização expressa, só que a gente tem que enxergar esse contexto. Olha o contexto qual é, cara. O contexto é esse, ó. Gente, o André não está querendo cuidar do seu próprio nariz? Não é ele que quer resolver o problema dele? Então, olha aqui, gente. O André, ele está buscando impetrar um mandado de segurança, fala alto. Individual, gente, estamos tratando de uma ação judicial? Sim, então olha aqui, eu tenho juiz, eu tenho o autor, eu tenho o réu. Pergunta, quem é o autor dessa ação? Autor. O autor da ação é o André, gente. É individual, é o André que está buscando resolver o problema dele. Alguém levanta o braço e diz, Arthur, e a associação? A associação está fazendo as 2 primeiras palavras ali. Quais são as 2 primeiras palavras? A associação faz representação judicial do André. E vou te falar mais, hein, André. A representação judicial feita por essa associação só é possível porque você deu a ela fala, gente. O que eu quero que vocês percebam é que nesse cenário a associação não é parte, gente. A associação não é parte do processo. Não. A associação representa a parte. Cara, só vai te representar quem tu chamar. Ninguém te representa sem a sua autorização. De novo, a associação não é parte. A associação representa a parte. A associação está fazendo representação judicial. E ela só está representando o André, que é autor da ação, porque ela recebeu dele a autorização expressa. Foi ou não? Não é a hora ainda de anotar, é hora de entender. André, a história poderia ter sido diferente.
Você chegou lá na associação, conversou com o Jackson, falou do teu problema para ele, e aí já ia perguntar sobre representação e tudo mais, mas aí o Jackson tá te olhando com uma cara estranha, cara, fazendo uns negócios assim com a testa e o olho. E aí, cara, o que foi? Tá passando mal? Ele, não, cara, porque eu tô achando curioso o que você tá contando. Curioso, tô vendo um problema. Não, mas não é por isso, não. É porque já passaram aqui, nessas últimas 2 semanas, mais de 600 associados contando a mesma história que você. Mais de 600 associados vivendo o mesmo problema, André. Cara, fica tranquilo, pode voltar para casa. Porque os advogados da associação aqui até prepararam esse documento, leva para você, depois tu lá confere lá na sua casa, os advogados da associação já vão fazer algo diferente aqui. A associação já vai cuidar de todo mundo. Pode ficar tranquilo, vai para casa. A associação já vai cuidar de todo mundo. Mudou de figura, gente. Você está enxergando o que agora? Agora a gente passou a enxergar o mandado de segurança coletivo. Me ajuda, pessoal. Ainda estamos tratando de uma ação judicial. Juiz, autor e réu. A mesma pergunta. Quem é o autor dessa ação? Agora é a associação. Sabe por que eu gosto de usar as cores nesse momento? Porque a associação, daquele lado, está em vermelho. Sintetizando que aqui ela não é parte do processo, ela representa a parte. Junto ou não, gente? Aqui ela está em azul. Aqui ela é a... São coisas bem diferentes, o Jackson. Gente, me ajuda. Para a associação representar, ela precisou de autorização? Mas aqui ela não precisa. Porque aqui foi a própria Constituição que deu a ela legitimação para impetrar o mandado de segurança. Nesse contexto aqui, Jackson, nesse momento aqui do quadro, puxo a seta e anoto. As entidades associativas independem de autorização expressa dos seus membros. E para ser mais específico, aqui ela faz representação judicial, não é isso, gente? Aqui não é representação judicial. Aqui é uma figura que chamamos de substituição processual. Ou seja, a associação ela está substituindo autores individuais numa ação coletiva. Eu fui claro, gente? Foi? Sabe qual é o bizu aqui, o Renê? O bizu é um só. Significado da palavra. O que a associação está fazendo aqui? Se ela representa o autor, significa que ela não é a autora. Ela não é parte, ela representa. De novo, só vai te representar quem você autorizar. Leu representação, ela não é autora. Leu representação, ela não é autora. Leu representação, ela representa alguém. Ela só representa se for autorizada. Agora, no início do nosso bate-papo sobre mandado de segurança coletivo, eu te falei uma parada. Mandado de segurança coletivo, pessoa física impetra? Pessoa física impetra? Só pessoa? Então a associação aqui, ela representa a parte ou ela é a parte? Se ela é a parte, ou porque a Constituição garantiu essa legitimação a ela não depende de autorização. Em todo ou em parte. Ela tem aqui a possibilidade de estar em juízo, cuidando de todo mundo, assim como apenas parte dos associados. Tá? Ela não tem a necessidade ou a obrigação de só estar em juízo se porventura a ofensa, a violação, atingir a todos os associados. Parte já está podendo. Por isso, inclusive, André, que o nosso gabarito acertadamente, letra C, letra D, né? Letra D. Olha aqui, ó. Primeiro, rapidinho, só essa parte aqui da questão, ó. Independe. E aí a gente pega essa parte, ó. Considerando a urgência do caso, Alfa, que é a entidade de classe, não colheu a autorização dos seus associados para a impetração do mandado de segurança coletivo. Não tem problema.
Problema nenhum. Gabarito letra D. Alfa possui legitimidade para impetrar sim o mandado de segurança coletiva em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização. Bingo. Não tem necessidade da autorização. Anota aí, gente. Uhum. Legitimado. A legitimação se mantém. Sim, sabe por quê? Porque a ideia da aferição, da representação, é no momento da impetração do remédio. Se no momento da impetração do remédio tinha a representação no Congresso, já se satisfaz. Né? Não é o curso da ação, mas apenas na impetração. Porque pode sim acontecer do partido político perder representação. Por exemplo, agora no mês que vem, no ano que vem, você vai perceber que a gente tem uma. Eu costumo dizer, com todo respeito, né, mas uma prostituição partidária que ocorre no mês de março de todo o ano eleitoral. Por quê? Porque uma das características relevantes da estrutura da Câmara dos Deputados é a fidelidade partidária. Porque as cadeiras, elas não são dos candidatos, elas são do partido político. Então o cara não pode sair trocando de partido por livre e espontânea vontade, porque a cadeira não é dele. Então se eu troco de partido político, pelo simples fato de querer trocar, eu vou perder o meu cargo. E aí o meu partido, que é dono da cadeira, coloca um suplente em meu lugar. Só que nos anos de eleição, no mês que antecede os 6 meses anteriores ao pleito, 6 meses anteriores ao pleito, mês de abril. Mas no mês de março todo você tem o que chamamos de janela partidária. E aí é o momento em que todo mundo pode trocar de partido a pampa sem nenhum tipo de justificativa. Pelo simples fato de trocar para poder concorrer por outro partido. E aí imagina, o partido político impetrou o mandado de segurança em fevereiro. Pum! Tinha um objeto. E tinha representação. Quando chega em março, todos os deputados daquele partido saem fora. E aí o partido perde representação. O mandado de segurança vai continuar. Porque a aferição é só no momento do ajuizamento. O objeto se mantém. Legal? Bom, gente, para a gente caminhar aqui para o nosso café, deixa eu só colocar um detalhe aqui oportuno, que eu acho também muito necessário. Coloca uma questão aí. Um item, vou ditar um item. Queria que você avaliasse essa anotação. Posso? Escreva assim, ó. Escreva assim. O mandado de segurança é ação judicial de natureza civil.
O mandado de segurança é ação judicial de natureza civil. Vírgula. Não vocacionado para tutelar bens, não vocacionado para tutelar bens na esfera criminal. Não vocacionado para tutelar bens na esfera criminal. Ponto. Lê aí. O que você acha? Se pintasse essa alternativa aí, essa informação está correta? Parte dela correta, não sei. Vou te falar um negócio. Parte dessa questão está certa. Quando no início da redação você leu que o mandado de segurança tem caráter ou tem natureza civil, é uma ação judicial de natureza civil, está correto. Está correto. Tá? O único remédio constitucional que tem natureza criminal é aquele que nasceu, inclusive, o seu nascimento foi decorrente disso, para afastar prisões arbitrárias, ilegais, que a prisão tem natureza criminal, como regra geral. Ainda que exista prisões civis, a prisão, como regra geral, tem natureza criminal. Qual remédio que eu estou falando? Habeas corpus, prisão, habeas corpus. O habeas corpus é o único remédio judicial que tem natureza criminal. Só para você ter ideia, a regulamentação do habeas corpus você encontra no Código de Processo Penal. Lá no artigo, dos artigos 647 ao 667 do CPP. Todo o processo, todas as regras de processo de julgamento do habeas corpus tem amparo no processo penal. Agora, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de junção tem natureza civil. São amparados pelas regras do processo civil. Só que o problema não está aí, o problema está aqui. Ó. Quer ver? Vamos lá. Ô Alex, vamos imaginar que você seja pretenso autor de um crime. Você está encarando uma ação penal. Está encarando uma ação penal e o processo está andando. Legal? Vamos imaginar, inclusive, André, que a sentença que poderá ser proferida lá no final do processo, levando em consideração os tipos penais em que você foi autuado, traz para a gente pena, ou apresenta para a gente como pena combinada, a pena privativa de liberdade. Cara, até chegarmos a essa sentença, vários passos serão dados dentro desse processo. São aquelas várias decisões prolatadas no curso de uma ação, movimentação, né, judicial, as decisões interlocutórias que vão ser ali proferidas no curso do processo. E vamos entender, ou trazer aqui no nosso exemplo, que num determinado momento do processo, o Ministério Público, que está lá, tocando a ação penal, como parte autora, entende que existem documentos na casa do André, do Alex, existem documentos na casa do Alex que são documentos cabais à sua condenação. Cara, toda questão que traz uma situação hipotética, no enunciado te conta coisa importante que você tem que grifar, tem que ficar ligado. Eu acho que a parte mais importante aqui dessa história é dizer que esses documentos são as provas cabais para a sua condenação. As provas cabais, tá? Legal. O Ministério Público requereu um mandado de busca e apreensão. O juiz expediu esse mandado de busca e apreensão. E a Polícia Civil, aqui do Mato Grosso, foi cumprir essa diligência. Me sai da delegacia, 4 horas da manhã, André, Jackson e o Wellington, os 3 policiais, 4 da manhã, não tinha trânsito, cara. Vocês chegaram rapidinho lá na porta do Alex. 4h20 da manhã, está todo mundo lá. Não sei o que aconteceu com o Wellington, acho que tá meio bolado hoje, acordou mal-humorado. 4h30, não vou esperar porra nenhuma não, bora começar, pô. Bum, jogou o portão no chão, invadiu tua casa, te acorda, te mostra a ordem de busca e apreensão, tu acompanha a diligência, 4h30 da manhã, tu acompanha a diligência, pegaram lá todas as provas necessárias, tá? Vai desligar aqui, entendeu? E aí pega todas as provas lá, leva as provas são introduzidas aos autos do processo. E pronto, isso aconteceu. Vocês já não acharam nada estranho aqui não, gente?
Por isso que eu perguntei, vocês não acharam nada incorreto aqui, não? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito, desastre ou prestação de socorro. Nada disso aqui a gente viu. Ou durante o dia, por ordem judicial. E durante o dia, a gente hoje já deve entender como em horários específicos. Tá? Hoje, aquela teoria objetiva, doutrinária, das 6 às 18, perdeu o valor a partir do momento em que a lei de abuso de autoridade traz pra gente das 5 às 20h59. Das 5 da manhã às 20h59. Isso é dia pra gente. Mas são 4h20, Arthur. Provas foram obtidas por meios ilícitos, concordo contigo. Provas ilícitas são prestáveis ou imprestáveis aos autos do processo? São imprestáveis. Devem ser desentranhadas? Só que o advogado do Alex, conversando com ele, falou assim, Alex, vamos resolver isso aí, cara. Amanhã mesmo eu vou impetrar um habeas corpus. Para impugnar a inserção dessas provas que foram obtidas por meios ilícitos. Em outras palavras, eu vou impetrar um habeas corpus para retirar essas provas ilícitas do processo. Ele falou, habeas corpus, doutor? Habeas corpus. Gente, me ajuda aí. Esse advogado está falando merda ou o que ele está falando tem um certo sentido? Tem? Claro que tem. Tem sim. Lembra que no início da história eu falei que essas provas eram as provas cabais à condenação do Alex? Lembra? E se ele for condenado, qual é a pena que vai sofrer? Privativo de liberdade. Atinge locomoção? É um cerceamento de locomoção? É ou não é, gente? Lembra do teu professor de penal te contando sobre aquela árvore dos frutos envenenados? É ou não é um fruto envenenado? Uma prova ilícita, gente. E essa ilicitude pode envenenar os demais passos do processo. Pode ou não, gente? Inclusive envenenar a sentença, concordam comigo? E a sentença vai trazer a pena privativa de liberdade e o cerceamento da liberdade de locomoção do Alex. Então a pretensão é evitar com que a prisão ocorra com base em prova ilícita. Habeas corpus preventivo. Aqui a ideia é simplesmente desentranhar a prova. Essa é a finalidade do habeas corpus, para evitar com que a prisão seja pautada nessas provas, entendeu? A pretensão é permitir o processo andar. O que o advogado quer não é que ele seja absolvido. Ele deseja simplesmente retirar essas provas para que o processo pelo menos transcorra sem estar amparado por provas ilícitas, evitando com que essa prisão ocorra com base nessas provas. No processo, pode acontecer quando você leva em consideração que a autoridade é incompetente. Por exemplo, a gente viu isso lá com Flávio Bolsonaro, né? O Supremo foi o STJ. O STJ simplesmente invalidou todas as diligências de uma ação que ele encara, lá da rachadinha, né? Quando ele era deputado estadual, um processo que tramita em primeira instância. Por que o STJ invalidou? Porque à época ele era deputado estadual, ele tinha foro no Tribunal de Justiça. Então o processo não deveria ter iniciado na primeira instância, sim no TJ. E aí a ideia da invalidação do processo em decorrência de ser uma autoridade incompetente. Tá percebendo? Isso pode acontecer. Assim como... Aí, engraçado, muita gente... Hoje tá muito difícil de falar de política, né? Inclusive em sala de aula, então a gente tem que ter um jogo de cintura absurdo. Aí teve uma vez que eu fui fazer um comentário sobre isso. Aí uma menina virou e falou assim, isso é um absurdo. Invalidar o processo do Flávio Bolsonaro. Aí eu, com todo respeito, falei, mas a mesma coisa aconteceu com Lula. O processo dele que tramitava lá na vara, na 13ª Vara Criminal de Curitiba, na Lava Jato, também foi, alguns desses processos foram invalidados em decorrência justamente de ter sido por autoridade incompetente. O juízo competente era a Justiça Federal da capital federal, não de Curitiba. Então a gente teve a mesma coisa acontecendo, dos dois lados. O habeas corpus pode ter também a finalidade de suspender
justamente por conta... Mas aí está percebendo que a fundamentação foi diferente? Aqui no meu exemplo, a fundamentação foi justamente o desentranhamento das provas obtidas por meios ilícitos. Mas é engraçado, você usa uma fundamentação no habeas corpus, mas o teu foco sempre estará numa coisa, na liberdade de... Eu só não posso perder o foco. Ainda que a fundamentação se destoa um pouco da liberdade de locomoção, o foco é sempre aquele. Sabe por que eu contei isso? Vamos imaginar, o Alex, que a única pena cominada para esse tipo penal que você foi autuado aqui seja a pena de multa. Mas é crime, é uma ação penal, provas foram inseridas, provas obtidas por meios ilícitos. Gente, o habeas corpus tem natureza criminal ou natureza civil? Natureza criminal. Estamos numa ação penal? Agora o advogado do Alex está desejando impetrar novamente o habeas corpus para desentranhar essas provas obtidas por meios ilícitos. Cabe ou não cabe habeas corpus? Não? Nesse caso, não mais. Sabe por quê? Porque a única pena prevista aqui é a pena de multa. Pena de multa atinge locomoção, gente? Então já não há mais foco locomoção. É isso que eu quero que você enxergue. O habeas corpus, ele tem sempre como foco a liberdade de locomoção. Se a condenação não vai gerar cerceamento da liberdade de locomoção, esquece o habeas corpus, irmão. Ainda que você esteja numa vara criminal. Ainda que seja uma ação penal, esqueça o habeas corpus. Dá para usar habeas data aqui? Habeas data tem alguma coisa a ver, gente? Se não dá para usar habeas corpus, nem habeas data, qual é o remédio? Lê aí a observação que você escreveu. Qual a questão que você escreveu? Lê para mim, Bárbara. Está escrito o quê? Para. É ou não é ação judicial de natureza civil? Sim, é, mas lê o resto. É ou não é vocacionado, gente? Óbvio que sim, gente. Sabe como é que a gente começou essa conversa? Te falando o seguinte, o mandado de segurança cuida de uma coisa só ou cuida de muita coisa? Ele cuida de resto, não é isso? Não é a ideia do caráter residual? Mano, o mandado de segurança, ele vai ser usado na esfera criminal, ele vai ser usado na esfera trabalhista, ele vai ser usado na esfera eleitoral, ele vai ser usado na esfera administrativa, por conta, decorrência de questões administrativas, o mandado de segurança vai ser usado em qualquer plano, desde que não seja possível sanar a ofensa ao seu direito por meio de habeas corpus ou... Mandado de segurança tem caráter residual. Sempre. É óbvio que ele pode ser usado numa esfera criminal. Assim como em outras esferas. De novo, desde que não seja possível sanar o problema na utilização dos dois primeiros remédios. A partir do momento que você começa a enxergar essa conversa que a gente está tendo, Michele, não esquecendo do foco, locomoção, foco, informação pessoal, foco, outra parada que não sejam esses dois, tu não tem como errar a questão. Lembra quando a gente falou da certidão? Lembra por que a gente meio que tropeçou? Porque a gente olhou pro foco errado. O foco era direito de obtenção de certidão. Aí era o mandado de segurança. Aqui o foco, no primeiro exemplo, Alex, quando ainda vimos pena privativa de liberdade, o foco era locomoção, evitar que você fosse preso. Se locomoção é o foco, corre adiante. Agora, se a gente tira o foco da locomoção e da informação pessoal, quem vem para fazer o trabalho? O mandado de segurança. Juntos. Tomar nosso café. Um ano. Isso aí. Porque aí não é o coletivo. Aí você já não está levando em consideração aqueles requisitos do coletivo. Quando ela está cuidando dela como pessoa, Bárbara, ela é pessoa. Quando ela cuida dela como pessoa, é individual. Então todos aqueles critérios, requisitos de um ano, aquilo acaba. Deixa de ser necessário. Percebeu?
Então lembre-se sempre, se ela é pessoa, ela pode estar cuidando dela como pessoa? Sim ou não? Assim como ela pode estar cuidando dos seus membros, concordam? Quando ela cuida dos membros, é coletivo ou individual? Aí ela tem que atender aqueles requisitos. Quando ela cuida dela, é coletivo ou individual? Esquece dos requisitos. Foi? Show, tomar um cafezinho.